Olá, meus queridos. Desculpa. Dia 10 de junho de 2023, uma alegria estar aqui mais uma vez, reunido com vocês para meditarmos essa palavra. Uma palavra muitas vezes controversa ao nosso coração, mas que o Espírito Santo possa vir nos iluminar neste dia, para que possamos entender o que Deus quer conosco nessa palavra. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus dizia nos ensinamentos à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas e ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Forte isso, né? Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava a multidão que depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui ele vem falar da fé de aparência, né? Como os doutores da lei se vestiam e como que eles queriam que os outros ouvissem. Mas, na verdade, não era nada daquilo por dentro. É a mesma coisa que você tá em algum lugar e você fala assim: pô, sou uma pessoa de oração, eu vou andar com um terço enrolado no braço, um terço pendurado no pescoço, pendurado na minha bolsa, visivelmente, para que as pessoas vejam que eu sou católico, que eu rezo o terço, mas no fundo, tu não pega para rezar uma dezena, né? Então, isso é viver de aparência. Viver de aparência, Deus não quer isso. Deus conhece o seu interior. E aqui, quando ele fala da viúva, da esmola, ele vem falar de um mandamento da igreja, que é dar o dízimo. O dízimo é bíblico, irmão. Né? Eu me coloco aqui nessa palavra, né? Porque eu era dizimista, depois eu parei, depois eu voltei, né? E às vezes eu falava assim: eu não tenho, Senhor, eu não tenho para dar, eu vou tirar da onde? Como eu vou dar o quê para o Senhor se eu não tenho? E aí eu lembro que na quaresma, o Frei Gilson, em uma das pregações, ele falou que uma mulher ia se confessar com ele, que estava muito difícil, que ela estava desempregada, que o marido estava desempregado. Aí ele até falou assim: gente, imagina a minha situação, né? Mas eu falei assim para ela: você dá o dízimo? E ela falou: não, como? Ele falou assim: comece a dar o dízimo. Ele falou: parece absurdo o que eu estou falando, porque ela não tinha de onde tirar, mas eu pedi para ela começar a dar o dízimo. E dali ela começou a dar o dízimo. E logo depois ela veio me testemunhar que o marido conseguiu um emprego, que ela conseguiu um emprego. E eles estavam respirando, né? Estavam melhores de vida. Então, o dízimo, não pense que o dízimo é só uma ajuda sua para a igreja. A gente precisa muito mais do dízimo do que a igreja. Lógico que nós estamos contribuindo para a casa do Senhor, né? Aonde nós frequentamos, aonde nós vivemos, para melhorar ali a paróquia, para ajudar os padres,
né? Aqui a gente está ajudando para construir a casa paroquial, porque os padres aqui até então vivem de aluguel, então a gente está fazendo, né, a campanha para a construção da casa paroquial, né? Então a gente está ajudando sim, mas muito mais do que a gente está dando, a gente está recebendo. Mas alguém precisa saber a quantia que você está dando. Na palavra fala que a sua mão esquerda não precisa saber o que a direita faz. Muito menos os outros por aí. Não é verdade? Então, quando você for orar, ninguém precisa saber. Não precisa se colocar de joelho em praça pública e rezar. E para as pessoas verem. Se for um costume seu, rezar o terço, né? A minha sogra gostava de rezar o terço andando pelo shopping, que era ali que ela se concentrava. Em casa ela não conseguia, né, um momento quieto de oração, que tinha muitos afazeres. Então ela ia andar na rua, ela ia andar no shopping para ela poder rezar o Santo Terço. Tudo bem. Agora, se você está rezando só para mostrar, não faz isso não. Né? É igual dar o dízimo no final do mês. Você paga as suas contas, você faz as suas compras, e aí o que sobrar você dá para Deus. Deus não quer as sobras, os restos. Não é isso. Deus olha o seu coração e a sua generosidade. Primeiro, separe o que é de Deus, porque o que você tem é porque Ele está te dando. E você só está retribuindo e devolvendo. Você não está dando aquilo para Deus, você está devolvendo. E com isso, pode ter certeza que você crescerá muito mais, tanto na fé, como prosperar mesmo, né? Financeiramente. Não pense que você está doando ali, que você vai estar tirando o necessário e vai faltar para você. Não vai faltar, irmão. Essa semana mesmo, no Sorrindo para a Vida, chegou um Pix que eles comentaram, né? Porque eu não vou lembrar o valor exato, mas tinha centavos, sabe? Tipo, R$10,80, era mais ou menos isso. E aí eles falaram, esse daqui é a verdadeira doação. Porque quando tem assim, a gente sabe que a pessoa deu tudo que ela tinha na conta, né? Não devia ter mais R$1 na conta, porque ela deu até os centavos, né? Pode parecer pouco, mas ali é o muito, é o tudo que ela podia ofertar para aquela obra, para ela poder ajudar, e foi de coração. Aí você vê que é de coração. Não é para mostrar que deu dízimo, não é para mostrar quanto que deu, não. Foi de coração, né? Então, assim, Deus trabalha com a nossa generosidade. A quem é dado, muito é cobrado também, não é isso? Mas Deus não nos cobra o dízimo, né? Mas ele é um mandamento. E é um mandamento que muitos deixam passar, não cumprem, com medo de faltar em casa mesmo. Ou então dá com mesquinhez, dá por dar. Não, irmão. Recebeu o teu salário, separa primeiro o que é de Deus. Depois, você nem vai entender como é que você conseguiu pagar as contas e ainda sobrar um pouquinho de dinheiro, pode ter certeza do que eu tô falando, né? Então, devolva a Deus o que é de Deus, porque o seu trabalho foi dado por Ele. O teu emprego, né, o teu sustento, o sustento da sua casa é dado por Ele. E cabe a nós retribuir com generosidade aquilo que Ele nos dá. Amém? A paz de Jesus e o amor de Maria. Um abençoado sábado para todos nós. Até amanhã.